Antes de começar a nossa breve conferência, gostaria de saudar os senhores bispos aqui presentes, Dom Emanuel Messias, bispo de Caratinga, Dom Antônio Afonso de Miranda, bispo emérito de Taubaté, irmã Margarida, superiora geral das Cordimarianas, Padre Aureliano, superior-geral dos Sacramentinos de Nossa Senhora, e irmã Cacilda, superiora das Sacramentinas. Com isso, estou saudando também todos os sacramentinos aqui presentes, as irmãs Cordimarianas, as Sacramentinas e os leigos que vivem a espiritualidade do Padre Júlio Maria, na sua relação com os sacramentinos, as Cordimarianas e as Sacramentinas de Nossa Senhora. Recebi o convite para poder proferir essa conferência, aceitei com muita alegria, porque eu conheço o Padre Júlio Maria de ouvir falar desde que eu era pequeno, porque eu sou de Carangola e a paróquia de Carangola pertenceu durante muitos anos aos Sacramentinos de Nossa Senhora. Ali eu fiz a primeira comunhão com o Padre Santana, me lembro também do Padre Léo, Padre Sebastião. Então eu ouvia falar do Padre Júlio Maria, embora não conhecesse, nem pudesse conhecer naquele momento a sua obra. Também depois tive muito contato com os sacramentinos, porque fui estudar na FAGE, e ali tive como companheiros de turma muitos sacramentinos, está aqui o Padre Heleno, o irmão Mariano, e tínhamos uma relação bastante boa, que não se perdeu ao longo desses anos. Então me senti muito feliz por poder contribuir com esse simpósio, lendo um pouco mais profundamente algumas fontes sobre o Padre Júlio Maria, que eu tinha vontade de conhecer mais profundamente, como estou dizendo, mas a falta de tempo e tantas atividades às quais nos dedicamos, às vezes nos impede de parar para poder aprofundar a vida de alguém ou de um santo que gostaríamos de conhecer mais profundamente. Com esse convite, eu pude entrar um pouquinho mais aí na obra do Padre Júlio Maria. O que eu vou dizer se baseia em 3 fontes, talvez haja outras, mas eu me baseei fundamentalmente em 3 fontes sobre o Padre Júlio Maria. A primeira delas, a dissertação de mestrado do Padre Marcos, que está aqui. Eu participei da banca de avaliação dessa dissertação, e essa dissertação, a catequese eucarística do Padre Júlio Maria de Lombardi, um fator de transformação para a comunidade eclesial, ela serviu de base. Eu gostei muito de ler essa dissertação. Através dessa dissertação eu já pude conhecer um pouco mais o Padre Júlio Maria, desde uma perspectiva muito específica, que foi o trabalho dele aqui em Maiumirim, através das catequeses eucarísticas. Então essa dissertação eu já li com muito prazer e com muito gosto, e ela me introduziu um pouco na obra do Padre Júlio Maria. Para essa conferência, eu ainda estudei o Reglement do Padre Júlio Maria, um texto sobre a sua espiritualidade, escrito por ele, um texto muito esquemático, mas muito bonito, muito profundo, no qual nós já encontramos, por assim dizer, o essencial da espiritualidade do Padre Júlio Maria. E depois li também a Contemplação Sobrenatural, pequeno tratado prático, elaborado segundo Santa Teresa, São João da Cruz, São Tomás e São Francisco de Sales. Esse texto do Padre Júlio Maria
também é um texto muito precioso, que precisa, não sei, né, se você, claro que vocês o conhecem, mas é um texto que precisa realmente ser estudado, aprofundado, porque é um texto muito bonito e fundamentado no que há de melhor na tradição espiritual da igreja. E também como fonte, as obras de Santa Teresa de Ávila, porque eu tive que tratar também da influência de Santa Teresa sobre o Padre Júlio Maria. Santa Teresa eu conheço um pouco mais, porque eu fiz mestrado em Teologia da Espiritualidade, e na dissertação de mestrado eu trabalhei a espiritualidade de Santa Teresa de Ávila. Então, Santa Teresa eu já conhecia, porque já havia aprofundado a sua obra. Bem, isto posto, eu vou ler, vou comentar o que escrevi, e depois vou abrir um espaço para comentários, para perguntas, para esclarecimentos. A espiritualidade da vida religiosa, nós sabemos, antes do Concílio Vaticano II, e antes daquilo que nós hoje chamamos de pós-modernidade, com a emergência forte da subjetividade, ela se estruturava de uma maneira muito diferente daquela maneira que ela hoje tem de se estruturar. A vida religiosa mudou muito. Quem viveu a vida religiosa antes do Concílio Vaticano II, quem conheceu aquela espiritualidade clássica da vida religiosa, percebe claramente como a vida religiosa se transformou. Antes do concílio, ela se fundamentava nas antigas regras. Toda congregação tinha uma regra. Essa regra é que regia a vida dos religiosos e das religiosas. E naquele contexto, prevalecia, sobretudo, o valor da coletividade sobre a subjetividade. Ou seja, o religioso e a religiosa, eles se definiam a partir de sua pertença àquele grupo religioso. A vida pessoal de cada religioso e religiosa, ela se ritmava pela espiritualidade da ascese e da fuga mundi. Mesmo as congregações, como as nossas mais missionárias, elas carregavam um traço muito monástico. E a vida monástica, ela se fundamenta muito no ideal da fuga mundi, fuga do mundo. Então, a abnegação, renúncia, eram valores que despontavam como os pilares do caminho espiritual, fortemente influenciado pelo livro Imitação de Cristo. Um livro muito interessante, claro, hoje um pouco criticado, mas ali você encontra a substância da vida espiritual. Mas o ideal proposto pela imitação de Cristo era basicamente este: goste de ser desprezado e ser tido por nada. Esse era o ideal espiritual proposto pela imitação de Cristo. A espiritualidade se fundamentava ainda na busca da vontade de Deus. Essa busca da vontade de Deus se apresentava como o grande ideal da vida cristã. A obediência impunha uma submissão da vontade ao legítimo superior, que fazia as vezes de Deus. Isso ainda aparece no Concílio Vaticano II, na Perfecti Caritatis. O superior faz as vezes de Deus. E o religioso, ele submete a sua vontade ao legítimo superior. Esse traço da vida religiosa pré-Vaticano II, ele prevaleceu e ele ainda se encontra no Concílio Vaticano II, nesse documento. A realização da vontade de Deus supunha a negação da vontade própria, combatida com severos métodos de ascese. E aqui eu me refiro muito aos redentoristas,
porque eles nos contam, também nós lemos nos documentos mais antigos, que era uma vida muito marcada, a vida dos religiosos, não só dos redentoristas, pela mortificação. Essa palavra já diz muito, mortificação. Você mata a vontade própria para fazer a vontade de Deus. E a mortificação, ela era feita através de métodos de penitência muito severos. Cilício, disciplina, que era um chicotinho que os redentoristas usavam toda sexta-feira como penitência. Eles se autoflagelavam. Isso até o Concílio Vaticano II. E com essa mortificação era possível combater os maus desejos, os impulsos, as pulsões, as tendências egoístas. A vontade de Deus, de fato, era o horizonte último do processo de crescimento espiritual. E o grande fantasma da vida espiritual era o amor próprio. É preciso combater o amor próprio. A espiritualidade do Padre Júlio Maria, evidentemente, quando nós o lemos, nós percebemos imediatamente que ela se situa nesse contexto. Nesse sentido, ela é uma espiritualidade clássica. Por quê? Porque ela é dependente de uma visão de mundo, de uma visão da cultura, de uma visão da sociedade, de uma visão da igreja. E o Padre Júlio Maria, sobretudo, no seu regulamento, ele mostra a sua concepção de vida espiritual. E o regulamento, me parece, é um testemunho pessoal de vida do Padre Júlio, porque é aquilo que ele vivia. Então, o regulamento, ele pode ser considerado um pequeno tratado de vida espiritual, mas ele tem também um caráter autobiográfico, porque é aquilo que o Padre Júlio Maria vivia. Isso é muito interessante, porque também esta obra, A Contemplação Sobrenatural, embora o Padre Júlio Maria não o diga, mas ela é também uma obra autobiográfica, porque é aquilo que ele vivia. É maravilhoso, porque aí nós vemos a grandeza da espiritualidade desse homem, que merece muito ser canonizado, precisa ser canonizado. Eu dizia ali para o Heleno, antes de começar, mas lendo a obra do Padre Júlio Maria, não tem nenhuma dúvida de que ele é um santo. Então, esse regulamento, nós percebemos, orientava em detalhes a sua vida cotidiana. Horários, orações, leituras, trabalhos, relação com os confrades, com as pessoas de fora, com as mulheres, com a autoridade instituída. Ou seja, é uma regra pessoal que ele segue firmemente. E ele cita esse axioma latino, qui regule vivit, Deo vivit. Quem vive da regra, vive para a regra. Os redentoristas diziam, guarda a regra, e a regra te guardará. Interessante, o Padre Júlio Maria, ele tem uma resolução. Ele tem uma resolução na sua vida espiritual muito clara. Guerra ao amor próprio. Eu acabei de dizer que o amor próprio era o grande fantasma da vida espiritual. O amor próprio precisava ser combatido com métodos severos de penitência e com obediência cega. O Padre Júlio Maria vai dizer que a grande resolução dele é a guerra ao amor próprio. Como mortificar esse amor próprio? Pela obediência. Esse é o único caminho para renunciar aos próprios desejos egoístas e estar seguro do cumprimento da vontade de Deus. Então, o Padre Júlio Maria, para combater o amor próprio,
ele assume a obediência como uma virtude imprescindível. E ele dirá: obediência em tudo, em toda parte. Eu não farei nada, nada, absolutamente nada de minha cabeça. Pedirei obediência para as menores coisas, para as coisas externas ao superior, para o meu interior ao meu diretor espiritual. Deus só, e não a minha vontade. Então vejam que ele compreende a obediência nesse sentido clássico, menos democrático. Hoje a obediência na vida religiosa, ela é entendida de modo um pouco mais democrático. Naquele tempo, não. Interessante que Santo Afonso, que viveu no século XIX, ele tinha essa mesma concepção de obediência. Então, Santo Afonso, século XVIII, aliás, desculpem. Século XVIII, ele tinha essa mesma concepção de obediência. Quando o padre Júlio recebeu a carta na qual o superior lhe comunicava o seu envio para o Brasil, é interessante, ele obedeceu. A sua reação psicológica foi muito negativa, mas ele obedeceu. E ele disse, quando ele recebeu essa carta: uma onda de dor subiu ao meu coração. Confesso que chorei com o mais profundo sentimento. Via-me no viço da idade, com 30 e poucos anos, cheio de saúde, e agora devia partir para a Amazônia. Ele estava num momento muito fecundo da sua vida missionária. A vida missionária do padre Júlio nesse momento era muito fecunda. Ele estava na Bélgica, ele ia à França, ele estava conhecendo um grande sucesso no seu trabalho pastoral. Portanto, ele tinha um futuro brilhante ali onde ele estava. A reação dele é uma reação extremamente natural, humana, afetiva. Ele chora. Mas como é que ele resolve esse drama? Com a obediência. Ele diz: poderia expor aos meus superiores meu modo de pensar, minhas aspirações, e eles com certeza atender-me-iam. Parecia-me, no entanto, uma traição. Não havia jurado perfeita obediência? No dia seguinte, encerrei a missão e parti para arrumar as malas. Alguns dias depois, estava a caminho do Brasil. Então ele vem para o Brasil na obediência. Como os redentoristas vieram para o Brasil em 1893, vieram na obediência, quer dizer, os que foram designados vieram. E nos relatos que eles fazem é muito interessante, porque alguns não se adaptaram muito ao Brasil, ao clima, à comida, à cultura. Quer dizer, eles vieram da Holanda, os que chegaram primeiro no Brasil. Padre Júlio Maria vem da Bélgica. Bélgica e Holanda são países muito próximos, inclusive em termos culturais. E muitos, então, que chegaram, estranhavam muito o clima, a língua, e alguns escreviam para o superior, lá na Holanda, e diziam: no Brasil eu não tenho nenhuma alegria natural, tudo aqui me desagrada, a minha única alegria é sobrenatural, é a certeza de estar fazendo a vontade de Deus. E houve um confrade daquela época que, não suportando o Brasil, fugiu para a Holanda. Quando ele chegou lá, depois de dias de viagem de navio, o superior de lá perguntou: você veio com permissão de quem? Ele: de ninguém. Eu saí escondido, peguei o navio e voltei. Ele: então você volta para o Brasil e peça autorização ao seu superior de lá. Só assim você poderá retornar à província. Ele voltou, pediu permissão e depois foi definitivamente para a Holanda. Esse era um pouco o contexto. O padre Júlio Maria vem na obediência.
Então, nesse sentido, ele é filho de seu tempo, ele se enquadra perfeitamente naquele modelo de vida espiritual que para nós, em muitos aspectos, soa bastante ultrapassado. Mas é claro, é uma espiritualidade que talvez para nós é um pouco ultrapassada, mas é uma espiritualidade que garantia o essencial. E em vários aspectos, ela é muito mais profunda do que a nossa. Quando nós então lemos as obras do Padre Júlio Maria, o que ele escreveu, nós vemos que é uma espiritualidade, às vezes, muito mais profunda, muito mais consistente do que a que nós temos hoje. E então, qual que é a proposta espiritual do Padre Júlio Maria? Isso aqui é uma introdução para situar um pouco o Padre Júlio Maria, esse personagem. Quando nós buscamos o aspecto unificador da experiência espiritual do Padre Júlio Maria, nós encontramos uma resposta muito objetiva. Quer dizer, o aspecto unificador de toda a experiência espiritual do Padre Júlio Maria é a oração. Não há nenhuma dúvida disso. Ele mesmo diz isso. Ele afirma ter escolhido a oração como centro da sua vida. Diz o Padre Júlio Maria: a oração será o centro da minha vida, é nela que irei buscar força contra a minha fraqueza, conselho nas minhas dúvidas, coragem nas minhas tentações. E ele afirma: por nenhum preceito abandonarei este santo exercício. Ou seja, o Padre Júlio Maria está dizendo: aconteça o que acontecer, eu não vou deixar de me dedicar ao santo exercício da oração. E aqui nós já vemos a proximidade do Padre Júlio Maria com Santa Teresa de Ávila, que é a grande doutora da oração, porque Santa Teresa de Ávila, ela afirmava: do que tenho experiência posso falar. Quem começou a ter oração não deve deixá-la, por mais pecados que cometa. Com ela terá como se recuperar, e sem ela terá muito mais dificuldades. E que o demônio não tente ninguém como tentou a mim, levando-me a abandonar a oração por humildade. Creiam-me, as palavras do Senhor não hão de faltar se nos arrependermos de verdade e tivermos o firme propósito de não mais ofendê-lo. Neste caso, ele nos recebe com a mesma amizade, concedendo-nos as mesmas graças de antes, e às vezes, se o arrependimento fizer jus a isto, muito mais. Por isso peço aos que ainda não começaram, que por amor de Deus, não se privem de tanto bem. Não há o que temer, mas o que desejar. Mesmo que não vá adiante ou não chegue à perfeição, a ponto de merecer os gostos e os regalos que Deus dá aos perfeitos. Ao menos conhecerá o caminho que leva ao céu. Se perseverar, tudo espere da misericórdia de Deus, pois ninguém faz amizade com Ele sem obter grande recompensa. A oração mental não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. Então, Santa Teresa, ela é doutora da oração, tem uma doutrina maravilhosa sobre a oração, e ela experimentou a transformação da sua vida na oração. E ela dá esse conselho: quem começou não deve parar. E o Padre Júlio faz eco a Santa Teresa ao escolher a oração como centro da sua vida. Até porque ele faz o propósito: jamais abandonarei a oração. E ele propõe que o orante tenha
para a oração, convicção e boa vontade. Ele propõe isso, ele mesmo tem. Sua determinação é irrevogável, exatamente como aconselha Santa Teresa, porque ela diz assim ainda: digo que importa muito ter uma grande e determinada determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Aconteça o que acontecer, sofra-se o que se sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não haja forças para prosseguir, ainda que se morra no caminho ou não se suporte os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo. Conselho de Santa Teresa. Você decidiu ter oração, permaneça nesse propósito, aconteça o que acontecer. Mesmo que o mundo venha abaixo, quem perseverar no caminho da oração vai atingir a meta. É a decisão do padre Júlio Maria. Ele diz: por nenhum preceito eu vou abandonar este santo exercício. Quer dizer, isso aí é o testemunho da sua própria experiência. Então, a proposta espiritual do padre Júlio Maria parte deste conceito-chave, a oração. Aliás, como diz o grande teólogo redentorista Bernhard Häring, o ser humano pode ser compreendido, o homem pode ser compreendido como homo orans, uma vez que a oração revela a sua estrutura ontológico-vertical. Quer dizer, é na oração que aparece com clareza essa orientação ontológica do ser humano ao transcendente. Criado por Deus e para Deus, essa relação com Deus, ela se constrói mediante a oração. Aliás, a oração é o fenômeno religioso central de toda religião que atesta a existência de um Deus pessoal. Quer dizer, o muçulmano ora, o judeu ora, o cristão ora. Quer dizer, o fato central de toda religião que professa a existência de um Deus ou de deuses é a oração. Porque é através da oração que o ser humano entra numa relação com Deus. É através da oração que ele se reconhece referido a uma realidade maior do que ele. Jesus foi um grande orante. Os evangelhos apresentam Jesus numa relação intensa com o Pai. Deus, para Jesus, é o Pai, ele revela a paternidade de Deus, e Deus é o horizonte último de tudo aquilo que Jesus faz. O Pai é o horizonte último de tudo aquilo que Jesus faz. E Jesus ora nos momentos cruciantes da sua vida. É na oração que Jesus, por assim dizer, assume a missão que o Pai lhe confiou, a de ser o Messias, a de ser o anunciador do reino de Deus. É na oração que emerge a identidade última de Jesus, a sua identidade filial. Então Jesus, no Evangelho de Lucas, está em constante oração. No Evangelho de João, o tempo todo ele diz: eu vim do Pai, eu vou para o Pai. Ali há aquela oração sacerdotal de Jesus, aquela grande conversa de Jesus com o Pai. Por graça do Espírito Santo, uma vez que nós somos inseridos no mistério pascal de Jesus, nós nos tornamos filhos no Filho, e aí somos habilitados para entrar numa relação filial com Deus. Jesus nos envia o Espírito Santo, que nos habilita a participar da sua relação com Deus. Portanto, em Jesus, nós podemos estar numa relação com Deus, que é nosso Pai. Ele é Pai de Jesus, ele é o Filho unigênito,
e nós somos adotados realmente, nos tornamos realmente filhos no Filho. Então a oração, ela não é um aspecto periférico da existência cristã. Ela é um aspecto fundamental, porque é através dela que nós expressamos a nossa relação com Deus. A ação sacramental da igreja, litúrgica, se dá através da oração. A liturgia é a igreja em oração, a igreja participando da oração de Jesus. Agora, como que o Padre Júlio entende a oração? Qual é propriamente o seu ensinamento sobre a oração? Ele segue o esquema clássico sobre a oração, que ele tira dos grandes mestres, que ele mesmo vai citar. O Padre Júlio Maria cita as suas fontes. São João da Cruz, Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Sales e Santa Teresa de Ávila. Portanto, o Padre Júlio Maria conheceu muito bem Santo Tomás de Aquino, que ele leu, estudou no seminário. Naquela época se estudava a escolástica. Ele foi professor depois de teologia, então ele estudou a escolástica. Mas ele leu Santa Teresa, ele leu São João da Cruz e São Francisco de Sales. E é aí que ele vai fundamentar o seu ensinamento sobre a vida espiritual e sobre a oração. Portanto, ele escolhe o que há de melhor na tradição espiritual da igreja. E segundo o ensinamento desses mestres, a vida de oração, ela se divide em meditação e contemplação. Meditação e contemplação. Claro, quando nós lemos São João da Cruz, nós vemos o ensinamento sobre isso, muito minucioso e em muitos aspectos até complexo, difícil de entender, porque João da Cruz tem a escolástica por trás dele, tem a longa tradição espiritual da igreja. Então, quando nós lemos São João da Cruz, nem sempre é muito fácil entender o que ele ensina. É preciso ter uma introdução ao seu ensinamento espiritual. Teresa de Ávila é mais narrativa, nós entendemos mais facilmente. Mas também precisamos ser introduzidos no contexto no qual ela escreve as suas obras. Eu acho que o grande mérito aqui do Padre Júlio Maria é pegar esses grandes mestres da vida espiritual e traduzir o ensinamento deles numa linguagem muito acessível. Quer dizer, o Padre Júlio Maria, em certo sentido, ele populariza o ensinamento desses grandes santos. Quer dizer, ele lê, ele entende, ele compreende, ele não só lê, ele experimenta e depois, de uma maneira muito acessível, ele apresenta este ensinamento, que ele compreendeu e ele experimentou pessoalmente. E a meditação para o Padre Júlio Maria, ele diz, é aquela na qual, por considerações e raciocínios, a gente se inicia nas verdades da fé e tira daí consequências práticas para a melhora da vida. Quais são os temas? A vida de Jesus Cristo ou as virtudes evangélicas. Então vejam, o que é a meditação para o Padre Júlio? É aquela na qual nós fazemos considerações através de raciocínios. Ou seja, a meditação, ela consiste no exercício da razão que busca compreender a vida de Jesus, mormente a paixão, porque a espiritualidade clássica se centrava muito na paixão de Cristo, ignorava bastante a ressurreição de Jesus, mas era uma falha da teologia da época. Se centrava muito na paixão de Cristo,
às vezes omitindo outros aspectos na vida de Jesus, por exemplo, a ressurreição. Mas a meditação, então, ele a compreende como um exercício da razão. E aqui ele se baseia também em Santo Inácio, porque no seu regulamento ele vai citar explicitamente Santo Inácio e vai propor um método bastante baseado em Santo Inácio. Preparação, início, corpo da meditação, conclusão da meditação, colóquio com Jesus, Maria, os santos, revisão final. Então ele se baseia um pouquinho no esquema inaciano, e aqui ele até vai utilizar o termo contemplação no sentido mais inaciano, contemplar um episódio da vida de Jesus, imaginar aquele episódio, se imaginar participando daquele episódio. Então aqui o conceito de contemplação dele é mais inaciano. Depois o seu conceito será mais teresiano, mais tomista. Ele diz assim: a meditação é aquela que nós fazemos com o nosso esforço. Ou seja, nós fazemos com nossas próprias faculdades para nos convencer sobre as verdades sobre Deus e afervorar o coração. Ou seja, é aquele meu esforço racional para compreender as verdades sobre Deus e para afervorar o coração. Claro que a meditação para ele terá um aspecto também afetivo. Então, ela depende do esforço, da decisão, da vontade, do método. Ela se concentra naquilo que o ser humano faz para chegar a Deus, para conformar sua vida à vida de Jesus e transformá-la à luz de seus ensinamentos. Ela tem, portanto, um aspecto muito discursivo, reflexivo. Conta muito com o trabalho da razão, embora necessariamente não exclua o afeto. Então a meditação é aquela que você decide fazer. Eu vou para a oração e eu quero meditar. Um exercício que o padre Júlio Maria considera fundamental, claro, para a existência cristã. O exercício da meditação, no ensinamento do padre Júlio, em consonância com suas fontes, no entanto, prepara o orante para uma possível experiência contemplativa. Ou seja, o padre Júlio Maria vai apresentar a meditação como um passo necessário para um momento segundo da oração, que é a contemplação. E ele vai falar da contemplação no seu pequeno tratado sobre a contemplação. Ele vai começar, como eu disse, ele torna acessível o ensinamento dos grandes mestres, que são seus guias. Ele vai dizer: a contemplação, ela é acessível a qualquer um que queira chegar a ela. E para ele, todos estão chamados à contemplação. Sobretudo os religiosos e religiosas, porque o seu tratado, ele vai escrever mais voltado para os religiosos e as religiosas, suponho que para seus filhos e suas filhas. Mas é um ensinamento acessível a qualquer cristão de nível médio. Mas claro, a contemplação, qualquer um pode chegar a ela. Quando eu digo aqui nível médio, estou dizendo assim, a compreensão do que o padre Júlio Maria propõe, claro, que supõe uma certa capacidade hermenêutica de interpretar, mas assim, um cristão analfabeto, ele pode chegar à contemplação. Às vezes, ele chegará mais facilmente do que nós, que temos a cabeça cheia de teologias, teorias, né? Às vezes, a pessoa mais simples chega com mais facilidade.
Então ele está convencido, todos são chamados à contemplação. E dirá ele, mesmo que alguém não chegue ao nível mais profundo da contemplação, é para ela que ele deve tender. E aqui ele vai usar muito São João da Cruz para indicar como que acontece a passagem da meditação para a contemplação. Aqui ele vai pegar diretamente São João da Cruz, simplificando São João da Cruz. E ele vai colocar lá aqueles 3 sinais de São João da Cruz: impossibilidade de meditar e de se servir da imaginação, incapacidade de fixar o desejo ou os sentidos em objetos particulares e o sentimento de alegria na solidão, acompanhado de uma tensão amorosa presença de Deus. Então a passagem se dá, resumidamente, quando o orante não quer mais pensar sobre Deus, porque o seu impulso é de amar. A passagem, e ele é muito claro, isso aqui nele é muito bonito, porque ele diz assim, a passagem da meditação para a contemplação é a passagem que se dá da razão para o amor. Não que não haja amor na meditação, mas a mudança acontece quando o orante, ele não quer mais pensar sobre Deus, ele quer amar a Deus. E aqui ele vai indicar o aprofundamento que acontece na vida espiritual, que pode ser resumido nesta passagem. E esse caminho, o Padre Júlio vai designar, com Santa Teresa de Ávila, de mística cristã, ciências divinas. Eu gostei muito desse termo que ele usa, ciência divina, ou contemplação sobrenatural. Eu acho que o termo ciência divina é uma criação do Padre Júlio, porque o São João da Cruz fala de ciência de amor, que é a mesma coisa, mas o Padre Júlio Maria fala de ciência divina. O conhecimento, então, de Deus na contemplação, ele se dá de um outro modo, ele se dá através de um contato imediato, amoroso. E aqui me lembro de um axioma de São Gregório Magno, que dizia, amor ipse notitia est. O próprio amor é conhecimento. Ou seja, o amor para os espirituais e também para os padres da igreja, ele tem um valor epistemológico. Ou seja, o conhecimento de Deus se faz não só através da razão, mas através do coração e do amor. A teologia patrística e a teologia medieval, da Alta Idade Média, ela se baseia muito no conhecimento amoroso de Deus. Por mais que os padres da igreja estudassem racionalmente Deus e filosoficamente Deus, eles afirmavam claramente que o conhecimento mais profundo de Deus é aquele que se dá através do amor. Esse conhecimento amoroso de Deus é um conhecimento que nos transforma. O Padre Júlio Maria diz isso claramente, quer dizer, o conhecimento por contato amoroso é um conhecimento transformante. João da Cruz diz, com o seu amor Deus nos melhora. Com o seu amor Deus nos melhora. Por quê? Porque Deus nos ama, nos elevando à sua condição. Isso é muito bonito. João da Cruz diz, o amor iguala. E tomando um exemplo muito simples, é verdade, quando um príncipe casa com uma plebeia, ela se torna princesa. A rainha da Holanda é argentina, uma plebeia. Mas o rei se apaixonou por ela,
ela virou rainha. Por quê? Porque ela foi elevada à condição daquele que se apaixonou por ela. João da Cruz, ele vai dizer isso: Deus nos ama nos elevando àquilo que Ele é. Então Ele nos ama nos transformando, nos melhorando. E nós vivemos isso na nossa experiência cotidiana de amor. Quando você ama alguém, você quer que essa pessoa melhore. É ou não é? A mãe quer que o filho cresça, passe no vestibular, tenha um bom emprego. A mãe quer que a filha cresça, seja madura, estude. O amor só pode ser querer o melhor para o amado. E se Deus Deus, que é o melhor para nós, Ele nos melhora, nos transforma. E Padre Júlio Maria, ele está convencido da necessidade da contemplação. Convencido. Porque o que a falta dela gera? Como esse homem é atual. O que a falta de contemplação gera? Ele vai dizer, ele vai enumerar as consequências da falta de contemplação: vulgaridade, mediocridade, falta de desejo de Deus. Ele dirá: onde falta contemplação, há vulgaridade, mediocridade e falta de desejo de Deus. Ele esclarece que a contemplação não exige uma graça extraordinária, porque Santa Teresa de Ávila, ela viveu a sua experiência contemplativa a partir de muitas graças extraordinárias. E o Padre Júlio Maria, com muito bom senso, vai relativizar essas graças extraordinárias, dizendo elas não são essenciais. Tanto que no final do seu livro sobre a contemplação, ele vai mostrar que Santa Teresinha, sem nenhuma graça extraordinária, numa vida muito ordinária, foi contemplativa. Interessante que ele termina essa obra mostrando que a contemplação pode se dar numa vida muito simples, muito comum, trivial, por assim dizer. É o caso de Santa Teresinha. Agora, embora nem todos cheguem a ser contemplativos, então, em sentido estrito, aqui esse sentido estrito se refere a essa contemplação extraordinária. Ele vai dizer: todos tendem à contemplação e a alguma contemplação todos podem chegar. Por um lado, ela depende da colaboração da pessoa, mas por outro lado, ela é um dom sobrenatural. O que significa dom sobrenatural? Dado por Deus. Quer dizer, a contemplação, para o Padre Júlio, é algo que eu não posso fazer só por mim mesmo. Não basta o meu esforço, não basta a minha razão. Eu preciso contar com a ajuda de Deus. Ele define a oração de contemplação, oração passiva, oração do silêncio, ou união amorosa com Deus. E o que é para ele essa oração contemplativa? Ele mesmo responderá de maneira brilhante e simples, fácil de entender. A oração contemplativa é aquela na qual Deus age particularmente na pessoa. Ele a instrui, Ele difunde nela seus conhecimentos infusos. Ou seja, Deus mesmo comunica o seu amor, sem fazer uso de palavras. O orante chega, assim, vai dizer o Padre Júlio Maria, a um conhecimento experimental de Deus, adquirido pela prática do amor. Então, o Padre Júlio Maria, com a sua doutrina, propõe que o cristão, que o orante, chegue
a uma experiência pessoal de Deus. Aqui, nesse estágio, a oração deixa de ser discursiva e se torna uma atenção amorosa a Deus. Atenção amorosa a Deus. Na esteira de seus guias, Santa Teresa, uma delas, ele vai acentuar a iniciativa divina. Como afirmara, aliás, o pseudo Dionísio, esse padre da igreja. Não aprendendo, mas sofrendo as coisas de Deus. Então, a contemplação, ela traz como traço caracterizante certa passividade, que não tem nada a ver com inatividade. A passividade aqui quer dizer apenas que o sujeito da experiência a percebe como um dom da graça de Deus, que ele mesmo seria incapaz de produzir. Contemplação não é só ação humana. O orante, ele é posto numa tensão amorosa à presença de Deus. Uma presença que ele não produz, ele sofre. O fundamento de tal experiência é a fé. Claro que é a fé, porque não depende simplesmente de um conhecimento racional de Deus, nem de um conhecimento teológico, em sentido estrito, acadêmico. A pureza da fé, diz o Padre Júlio, é o meio de consumar a união com Deus. É o que Santa Teresa afirma com outras palavras. Eu sei que quem não crer nisso, não verá por experiência. Quem não acreditar nessa possibilidade, não fará essa experiência. Aqui está o aspecto crucial da proposta do Padre Júlio Maria, na qual ele está em consonância perfeita com a tradição espiritual da Igreja. O relacionamento com Deus, ele exige muito mais do que o estudo racional. Exige o amor, porque Deus é amor. Deus é amor, diz João. Essa forma, Deus é amor, ela é a síntese do cristianismo. Se ele é amor, ele está em comunicação conosco. A revelação, na verdade, é a história dessa autocomunicação amorosa com Deus. Então, a melhor forma, de fato, segundo, inclusive, o grande teólogo Rahner, esse jesuíta, a melhor forma de se relacionar com Deus é o amor. Por quê? Porque a revelação de Deus é a autocomunicação que ele faz do seu próprio mistério, em verdade e amor, em Cristo e no Espírito. E Rahner, aqui é interessante fazer essa digressão. Rahner, ele vai dizer que Deus é um mistério insondável, inabarcável, indizível, indisponível. Deus é um mistério que não cabe em conceitos e palavras. A própria teologia, por mais científica que ela seja, ela é analógica, apofática. Ela é uma maneira humana de falar de Deus. A teologia é um discurso finito sobre Deus, porque a razão é finita. Conhecimento sobre Deus que a razão produz é um conhecimento finito. Portanto, é analógico. Quer dizer, não é possível dissecar Deus como nós dissecamos um objeto qualquer que a ciência pode estudar. Você pode estudar a água, dissecar as suas propriedades, mas você não pode estudar Deus como você estuda a água. Então, na teologia, Deus é um objeto que ao mesmo tempo é sujeito. Ele não cabe em nenhum conceito. A própria palavra Deus, ela é um modo objetivante para designar o mistério que ultrapassa a nossa inteligência. Deus é mistério santo. Esse mistério se aproximou de nós em Jesus Cristo e no Espírito, mas não deixou de ser mistério.
Deus se revela em Jesus, mas não se desvela. Então a única maneira de entrar com esse mistério que quer se autocomunicar conosco, a única maneira é amando. Rahner dirá isso. A única maneira de conhecer a Deus é amando, porque só através do amor você chega a um conhecimento experiencial de Deus. Ou seja, o conhecimento racional de Deus por si só, ele não gera o conhecimento experiencial de Deus. E o próprio Rahner dirá, quer dizer, na verdade a teologia tem como função nos conduzir ao mistério, reductio in mysterium, dirá Rahner. Quer dizer, no fundo a teologia, toda a pastoral da igreja, querem nos conduzir ao mistério de Deus. Por isso, a contemplação entendida como conhecimento amoroso de Deus, nas palavras do Padre Júlio Maria, ele é o aspecto, a contemplação, ela é o aspecto mais importante da experiência cristã de Deus, porque a graça significa união com Deus, comunhão com Deus, relação com Deus, onde essa relação aparece de maneira mais profunda na contemplação. É aí que essa relação com Deus se expressa na sua maneira mais profunda e mais radical. O Padre Júlio Maria, e aí alguém deveria estudar isso, numa outra dissertação de mestrado, ou numa tese de doutorado, que dá para fazer, né, claro, tem fonte suficiente para isso, mas assim, o Padre Júlio Maria me parece que foi um místico, sim, é a impressão que eu tive. Até porque, olha o que ele diz da oração. A santa oração, que ela seja habitual para mim. E ele dirá, as consolações que tenho experimentado nela são indescritíveis. Esse é o Padre Júlio Maria que está dizendo, as consolações que eu experimento nela são indescritíveis. Então, essa oração contemplativa, o Padre Júlio Maria, ele não só ensinou, ele a fez. Ele está convencido do seu valor. Ela expressa o essencial da experiência cristã de Deus. Não há dúvida. O Padre Júlio Maria tocou o ponto crucial da experiência cristã de Deus. E nisso, ele se fundamenta, claro, muito em Santa Teresa de Ávila, porque Santa Teresa, ela fez uma profunda experiência contemplativa de Deus na oração, uma experiência extraordinária. O Padre Júlio Maria de Santa Teresa vai tirar o extraordinário, vai dizer, o extraordinário não é o mais importante. É possível ser contemplativo sem ter essas graças miraculosas, por assim dizer, que Teresa de Ávila teve. Então ele foi lá e pegou o essencial, experimentou. E Teresa de Ávila dirá, essa oração é uma centelha do verdadeiro amor que o Senhor começa a acender na alma. Porque Teresa faz esse caminho, ela medita, ela entra na relação com Deus com o esforço da razão, mas chega um momento em que ela se sente imergida pelo próprio Deus no seu mistério. Teresa se sente arrastada para dentro do mistério de Cristo. Algo que ela não produz, é algo que acontece. Num determinado momento, ela percebe que ela não consegue mais meditar e que a oração se torna uma experiência amorosa de estar com Deus, uma experiência na qual ela se sente transformada.